Ismael, ó Ismael, Ismael, ó Ismael, nas luminosas pegadas do Cordeiro. És o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. Ó Brasil, grande esperança, berço da fraternidade, erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade, erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Ismael, ó Ismael, Ismael, ó Ismael, nas luminosas pegadas do Cordeiro. És o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. Ó Brasil, grande esperança, berço da fraternidade, erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade, erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Ismael, Ismael, ó Ismael. Ele é Cândido Xavier, e o Chico que é de Francisco também. Ele tem algo mais. Ele é gente que a gente só quer muito bem. A missão que ele traz é um exemplo perfeito do que o médio é capaz. Ele é paz e também instrumento afinado a serviço do bem. Ele é Cândido Xavier, e o Chico que é de Francisco também. Ele tem algo mais. Ele é gente que a gente só quer muito bem. A missão que ele traz é o exemplo perfeito do que o médio é capaz. Ele é paz e também instrumento afinado a serviço do bem. Lalaia, 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 lalaia. Diante das bênçãos que concedes a nós, pelo dom de viver e por nunca deixar-nos sós, pela tua presença que transmite amor e paz. Responda-me, Senhor, o que queres que eu faça? E aos que estão aí fora perdidos, sem saber aonde vão, o que devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor
amor anima meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? A tua doutrina depositaste em nossas mãos, o saber e o amor, o trabalho e o perdão. Nos fortaleceste, nos ensinaste a caminhar. Então responda-me, Senhor, o que queres que eu faça? E aos que estão aí fora perdidos, sem saber aonde vão, o que devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima meu coração, Senhor. O que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça? Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos à Fraternidade Espírita, ao Bom Samaritano, na nossa semana Chico Xavier. Hoje nós estamos aqui na companhia do Roberto Salgado Filho, que eu já vou colocar aqui na tela conosco. Boa noite, Roberto. Boa noite, tudo bem? Bem-vindo entre nós, bem-vindo à nossa casa. E é uma alegria recebê-lo aqui conosco. Hoje o tema, caráter irretocável da obra de Francisco Cândido Xavier. Bom, são 20 horas, vamos fazer nossa prece para eu poder te passar a palavra, meu irmão. Obrigado. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, é com imensa alegria, Senhor, que aqui estamos reunidos novamente, dando curso à nossa semana Chico Xavier. Abençoe o nosso encontro. Inspire o nosso irmão Roberto, para que ele possa ser o teu porta-voz entre nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, Senhor, a toda a humanidade. Graças a Deus. Então, Roberto, você se apresenta para nós e já pode tocar seu estudo. Eu vou minimizar minha tela, mas eu vou estar atento aqui. Quando você quiser que coloque, compartilhe a sua tela, o slide, você só pede para mim que eu já subo ele. Tá bom? Já pode compartilhar aí, já. Tranquilo. Aí, meu nome é Roberto Salgado, eu sou de Uberaba, aqui da casa do Lar Espírita Jarbas Leão de Varanda. E a gente está muito feliz de ter recebido essa oportunidade. A gente agradece ao Alexandre e a todo o pessoal aí da Fraternidade Espírita Bom Samaritano, né, de Brasília, né? E é uma satisfação muito grande a gente estar aqui na semana de Chico Xavier e comentando a respeito da obra dele, né? Então, feliz pela oportunidade, a gente pede permissão para começar. O caráter irretocável da obra de Francisco Cândido Xavier. A gente sabe que a obra dele aqui na Terra foi muito extensa, né? Tem a parte dos livros, tem a parte da caridade, da vivência, na humildade. Então, ele foi pleno e perfeito em todos os sentidos, né, na sua missão. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, por que
a sua obra, aqui focando um pouco mais com relação à mediunidade, aos livros, por que que a sua obra é irretocável? Por que que ele tem esse caráter? A gente já pode adiantar que o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que Chico Xavier é um espírito superior. Então, sendo um espírito superior, a gente vai ver alguns aspectos que corroboram com isso, e esse aspecto de espírito superior faz com que, mesmo que não fosse, já não seria motivo, por exemplo, dessas adulterações estarem acontecendo, né? Mas ele sendo um espírito superior, aí o nosso respeito deveria ser maior ainda com respeito à obra, porque é a codificação, né? E em termos superiores, vamos dizer assim, o responsável máximo por ela e que prometeu que retomaria Jesus, né? Que ele falou, eu vos enviarei um outro Consolador que irá relembrar e ensinar todas as coisas. Então, a ponto máximo, o Espiritismo, a gente sabe, né, na obra de Chico Xavier e na obra de Kardec, a gente sabe que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, a gente vai passar aqui alguns pontos interessantes, importantes. Então, o que a gente tem para falar hoje e o que vai corroborar com esse ponto do caráter, né, irretocável da obra de Franciscano Xavier são esses tópicos. A gente vai falar primeiro de Jesus e seus dois principais ministros, as adulterações da obra cristã na história, adulterações na obra de Kardec, falar sobre o direito autoral, adulterações na obra de Chico Xavier e a perfeição da obra de Kardec e Chico, que é reviver o cristianismo puro. Bom, só dando uma passada rápida nesses tópicos, Jesus, e isso a gente vê lá no Apocalipse de João Evangelista, especificamente no capítulo 11, o seguinte, Jesus, ele tem 24 ministros. Lá fala no capítulo 11, só um minutinho, gente, peraí, só um minutinho. Desculpa, gente, eu estou em casa e eu esqueci a chave na porta lá, não tinha como entrar. Bom, então a gente, lá no Apocalipse, fala que Jesus, ele tem 24 ministros. E desses 24, tem 2 que sempre vêm à Terra, eles sempre reencarnam e sempre nos auxiliando na nossa evolução e trazendo os ensinamentos de Jesus. Então, a gente já vai falar sobre quem são esses 2 principais ministros. Por conta disso, por conta dos adversários da causa de Jesus quererem impedir, vamos dizer, a gente sabe que Jesus é o governador da terra, e a gente sabe que Deus, nosso Pai, né, ele não abandona nenhum de seus filhos. Só que a gente sabe que, enquanto a gente está no caminho evolutivo, alguns seres que ainda podem possuir uma evolução em inteligência, mas ainda não possuem evolução moral, às vezes se põem contra a vontade, né, do Pai. A gente sabe que eles eles podem atrasar, mas não conseguem ir contra a vontade do Pai. Mas existem esses irmãos, né, nesse processo,
E, por estarem nesse processo, eles buscam tentar retirar Jesus, né, ou tanto a sua presença quanto a sua obra do planeta Terra. E tentam atrasar a marcha e influenciar o maior número de pessoas para estarem nesse mesmo caminho que eles. Então, o principal objetivo das trevas seria afastar Jesus da Terra. A gente sabe que não tem como, mas esse é o objetivo. E como objetivo principal, como eles sabem que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, eles querem tirar Jesus do Espiritismo. E querendo tirar Jesus do Espiritismo, a forma de fazer isso ou é deturpando a sua obra, ou é retirando também ou minando o trabalho dos seus 2 principais ministros. Então, a adulteração, a deturpação é uma forma que eles agem. A gente sabe que as trevas são muito inteligentes, tem escolas e tem uma organização, né? Então, o objetivo dessa organização é retirar Jesus do Espiritismo, ou mesmo Jesus da religião. E, nesse objetivo de tirar Jesus, uma das formas é deturpando, adulterando a sua obra. Então, a gente vê essas adulterações em toda a história, não só na obra de Kardec e na obra de Chico, é em toda a história. A gente vai ver isso também. Aí nós temos, quando a gente passa para o direito autoral, a gente tem uma evolução, inclusive na lei da sociedade, que acaba impedindo, ou pelo menos dificultando, essa questão de deturpações, né, com essa questão da lei humana sobre o direito autoral, que a gente vai falar também sobre o direito moral, que é um desdobramento do direito autoral. As adulterações na obra de Chico Xavier, né, dando continuidade, que a gente vai falar das adulterações da obra de Kardec e as adulterações na obra de Chico. Daqui a pouco a gente fala o porquê disso, que a gente colocou as adulterações na obra de Kardec. E a perfeição da obra de Kardec e Chico. Então, são temas importantes a gente estudar para a gente entender o processo de atuação das trevas, dos contrários à causa. Né? Na obra de André Luiz fala que nós temos os adversários do passado, nós temos não necessariamente algo que tem contra nós, mas que afinizam com as nossas dificuldades, tentam influenciar para a gente continuar nas nossas dificuldades, são os obsessores. E temos um terceiro tipo, que são os adversários da causa, que aí, no caso, eles não têm nada pessoal contra a gente, talvez não se afinize com nenhum tipo de hábito negativo que nós tenhamos, mas, como nós tentamos seguir o mestre, eles se consideram os nossos inimigos, porque a causa deles é contrária ao mestre. Então, nós temos esses 3 tipos de obsessores, vamos assim dizer. Então, continuando aqui, passando para o próximo, falando sobre Jesus e seus 2 principais ministros. Um deles, de Sócrates até o Espírito da Verdade, o outro, de Platão, passando por Allan Kardec, até Franciscano Xavier. De onde que a gente tira isso? Da obra do Evangelho, Velho Testamento, Novo Testamento. Como não é o escopo desse estudo, não tem como a gente colocar tudo aqui, mas a gente tira esse caminho de um espírito que é Sócrates até o Espírito da Verdade, e o outro espírito que é Platão até Chico Xavier. A gente tira essas evidências justamente do Velho Testamento, do Novo Testamento, das obras de Kardec e das obras de Chico Xavier, que comprovam as encarnações. A gente sempre fala o seguinte, que a gente descobrir a nossa própria encarnação passada não faz muito sentido, não é bom para a gente, até porque a gente tem o esquecimento do passado.
Mas a gente entender a encarnação, as reencarnações dos missionários, isso é muito importante, porque senão Jesus não teria falado, revelado para os seus discípulos que o João Batista era Elias, né? E isso, Jesus revelando, o Chico revelou várias encarnações também de missionários. Então é importante a gente saber as reencarnações, até porque a gente sabe que no Evangelho fala isso, o dicionário do Espiritismo são duas palavras. A primeira, amor, caridade. E a segunda, reencarnação. Essas são as duas palavras mais importantes. Então, como é que as trevas fazem para poder tirar a gente do caminho? Influencia para a gente não praticar a caridade, né? E influenciam para a gente não compreender a reencarnação, que nos dá o discernimento para as coisas. De onde viemos, para onde vamos, a razão das nossas dores. Então, o entendimento da reencarnação é muito importante para nós. Então, no Apocalipse de João, o evangelista, ele diz: e darei as minhas duas testemunhas, e eles, vestidos de saco, profetizarão por 1.260 dias. Esses 1.260 dias seriam 1.260 anos. Só que a gente sabe que eles não ficaram só nos 1.260 anos. Eles foram... Porque esses 1.260 anos seria aquela fase do feudalismo, da Idade Média, que eles se intensificaram a sua vinda por conta da necessidade, né? No momento mais difícil da Terra, que é a Idade das Trevas, né? Foi quando teve a necessidade da vinda deles com mais intensidade. Eles sempre foram e são perseguidos, incompreendidos, esses dois principais ministros de Jesus. Estes são duas oliveiras e dois candeeiros postos diante do Senhor da Terra. Então, eles são, vamos dizer assim, os dois principais médiuns de Jesus. Está no capítulo 11 do Apocalipse. Coloquei aqui versículos 2 e 3, mas é o versículo 3 e 4. Bom, então nós temos aqui, um deles é Sócrates, e sempre vem como mestre e discípulo. Então, Sócrates, Elias, João Batista, Espírito da Verdade. Esse é o que fica... um dos dois, né, das duas testemunhas que ele fala, os dois ministros. O outro, que é discípulo desse primeiro, que é Platão, profeta Daniel, João Evangelista, Kardec, Franciscan Xavier. Então, nós temos esses dois que sempre vêm juntos para representar, trazer o Evangelho de Jesus. Vou dar só um exemplo, no livro Boa Nova, capítulo 2, fala o seguinte, que o João Batista, ele é o responsável pela verdade. E como ele sempre falou, que é a voz que clama no deserto, e a gente vê lá as características do Espírito da Verdade, na obra de Kardec, falando que ele é a voz clamante no deserto. Além disso, ele sempre dizia que é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, ele sempre quis manter o anonimato, por isso, sendo responsável pela verdade, buscando manter o anonimato, porque a obra não é dele, é de Jesus, ele colocou o seu pseudônimo como Espírito da Verdade. Então, porque senão Jesus não teria falado assim, eu vos enviarei outro Consolador. Ele não ia falar que ia enviar ele mesmo, eu vos enviarei um outro Consolador. Então, nós temos esse caminho desse Espírito de Sócrates até o Espírito da Verdade. E o outro, né, que são esses dois principais, que vem Platão, Kardec, até Chico Xavier. As provas de Chico ser Kardec são inúmeras, né? O próprio Chico, ele no final da sua presente encarnação, ele mesmo autorizou que o Adelino da Silveira lançasse o livro Kardec Prossegue,
Inclusive, ele autografou para vários irmãos esse livro que fala que Kardec é Chico. Amigo do Antônio Baduy Filho, também ele permitiu a divulgação da mensagem que o Antônio Baduy Filho recebeu em 97, na Cometrim, de Hilário Silva, dizendo que Chico Xavier é Kardec. Bom, mas esse não é o escopo do nosso estudo, é para a gente entender só como que as trevas fazem para tentar deturpar ou tentar atrapalhar esse caminho. Bom, as adulterações da obra cristã na história. A gente separou essa parte do Evangelho de João também. Percebam que, só voltando aqui na anterior, que outro aspecto importante, que é o seguinte: a forma como eles trabalham se manteve do mesmo jeito nas múltiplas encarnações. Então, por exemplo, o Sócrates, Elias, João Batista, o Espírito da Verdade, é sempre ensinando as coisas de forma oral, os ensinamentos de forma oral. E sempre se colocando como o mestre mesmo, né? É claro que quando Jesus chega, olha a foto, quando Jesus chega, lembrando que o João Batista era o mestre do João Evangelista antes dele falar, agora vocês podem seguir Jesus, porque ele é o verdadeiro mestre de vocês. Mas o Sócrates, o Espírito da Verdade, sempre pela essa característica da voz, da oralidade. E o Platão, que passa pelo profeta Daniel, depois João Evangelista, Kardec, Chico Xavier, sempre na escrita, né, sempre escrevendo, e sempre também predizendo, fazendo previsões. Você pode ver que todos eles fizeram previsões. Então, são características comuns ao longo das múltiplas encarnações deles. Continuando aqui, então, João Evangelista registrou esse ensinamento de Jesus. A maioria dos ensinamentos de Jesus que falam de reencarnação foi João Evangelista que registrou. Então, Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Aqui eu grifei o outro Consolador, por isso que eu coloquei grifos nossos, só para a gente ter essa percepção. Vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco. Ficar eternamente convosco, porque o ensinamento, né, que ele trouxe e que Kardec codificou, ficar eternamente conosco, né? O Espírito de Verdade, que o V é maiúsculo, né? A quem o mundo não pode receber porque o não vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Bom, quais são as fases dos ataques à obra? Então, as trevas sabem, são muito inteligentes, têm organização e sabem que um outro Consolador viria, sabem que os principais conceitos são o amor e a reencarnação, sabem que aí vem as fases. Então, a primeira tentativa é perseguição. Né? Então, vão perseguir Jesus, vão perseguir os discípulos, vão perseguir, tentar acabar, crucificaram Jesus, vão tentar acabar com a lei de amor, né? com os ensinamentos do Cristo materialmente. Não conseguiram, perseguiram os cristãos, até mais ou menos o século III ou IV, e perceberam que não tinha como frear, inclusive estava aumentando, né, o número de adeptos, né, e a mensagem estava se difundindo cada vez mais, então não era possível conseguir com a perseguição. Então se entra numa segunda fase, que é a traição. De dentro do cristianismo, surgem pessoas que tentam implodir o movimento por dentro, que inclusive acontece hoje com o espiritismo. Muitos palestrantes famosos, pessoas conhecidas, são pessoas das trevas, seres trevosos, que querem implodir a obra cristã por dentro. Inclusive, Kardec mesmo previu isso
e deu esse alerta, falando que os maiores adversários da doutrina espírita viriam de dentro dela. Só que somente esse tipo de situação também não estava resolvendo. Nós estamos falando aqui da época de Jesus, né? Que se mantém até hoje. Então, é interessante a gente entender que esses processos, eles se repetem. Bom, só traição também não está funcionando. E aí vem uma terceira fase, que aí é aquela... Então, vamos dizer assim, aquela frase que a gente sempre escuta, se a gente não pode lutar contra o inimigo, então vamos ficar do lado deles, né? Então, tem uma aparente absorção ali do evangelho pelo poder romano, colocando como religião oficial, mas para usar ela para dominação, com interesses pessoais, que é outro tipo de situação que se vê muito, utilizar para interesse pessoal. E essa absorção, imaginaram também que iria resolver e iriam implodir, né, o cristianismo, absorvendo ele e utilizando para dominação. A fase durou muito tempo, né, durou aqueles 1.260 dias, né, foi 1.260 anos, mas também não conseguiu dar vazão para esse plano, que é a terceira fase do ataque. E a quarta fase, aí já quando se amadureceu, vamos dizer assim, a forma das trevas pensarem, e aí se fala o seguinte, olha, a gente precisa agora atacar a obra em si, porque se a gente não consegue conter o movimento, então pelo menos vamos deturpar a obra com tanta força que ela fica, vamos dizer assim, tá a árvore do evangelho, né? Então vamos cortar essa árvore, cortar tanto essa árvore que ela morra, né? Que ela fique irreconhecível, igual fala o evangelho. Então, vamos deturpar os ensinamentos tanto que depois não sobre nada desses ensinamentos, né? Só que as leis morais, como as leis morais são muito claras, porque do evangelho, das lições que Jesus trouxe, o seu evangelho, a parte da mediunidade, da reencarnação, tem como você alterar, tem como você deturpar, porque tem muitas coisas que são por alegorias. Então, a interpretação não pode ser ao pé da letra, porque naquela época as pessoas não tinham condição de entender algo que fosse falado de forma literal, né? Por isso que Jesus diz que enviaria um outro consolador, porque aí, como a gente viu, o Espiritismo ensina as coisas de forma literal, não dá para ficar interpretando de outra forma. Mas a parte moral de Jesus não tinha como, não tem como, né? Você, as bem-aventuranças, não tem como você colocar uma outra interpretação, é aquilo, né? Então, mas eles adulteraram todo o restante. Então, Jesus, já sabendo que isso iria acontecer, já conhecendo todos nós, já prometeu o Consolador que iria restaurar o cristianismo primitivo, que é o cristianismo que seriam os ensinamentos que Jesus trouxe na sua pureza. Então, as adulterações, a deturpação, ela teve sucesso parcial, né? Porque Jesus já sabia que isso ia acontecer, então ele sempre está à frente dessas situações, né? Bom, a principal perda, vamos assim dizer, a principal derrota temporária, né, que o cristianismo teve, e que Jesus já sabia que isso ia acontecer, foi no concílio de Constantinopla, né, no ano de 553, quando a Teodora, que era esposa do imperador, que era uma pessoa pobre, uma pessoa que se prostituiu, e depois ela saiu de tudo isso e se casou com o imperador. Ela convenceu o imperador a trocar o termo reencarnação, porque Jesus falava reencarnação abertamente, não tinha esse problema. As pessoas entendiam a reencarnação abertamente. Os que tinham dificuldade de entender a reencarnação eram os fariseus, né? Eram aqueles do grupo ali, fechado ali dos judeus, né? Os fariseus, que eram aquela turma mais pesada, né? Então, ela convenceu a trocar o termo reencarnação
para ressurreição. Porque ela não aceitava. Então, olha os interesses pessoais e as ações políticas, né? Ela não aceitava que ela pudesse nascer uma próxima encarnação pobre de novo, igual ela nasceu naquela, né, que ela se tornou rainha, né? Então, esse foi vamos dizer assim, a principal deturpação, né, que ocorreu. Bom, então a gente entendendo que a deturpação ou a adulteração ocorreu desde o princípio e ela se repete ao longo do tempo, a gente agora entende que Kardec também foi alvo dessas adulterações. E antes de a gente falar da adulteração na obra de Kardec, a gente tem que entender o que é o direito autoral, para a gente entender como que aconteceu essas adulterações. Porque com Jesus, os apóstolos escreviam, né, manualmente, ali, escreviam nos papiros, né, naqueles rolos que tinham, né, e a cópia era manual, era dessa forma. Agora, depois que a prensa foi inventada, né, se pôde começar a produzir cópias com muita rapidez, a máquina ia produzindo ali com a tinta, com muita rapidez, as obras, e aí ficava mais difícil adulterar, né? Porque tinha aquelas várias cópias e a pessoa ia olhar um livro, comprar um livro com o outro e ia perceber, né? Agora, quando você tinha que escrever, fazer uma cópia manual, você estava sujeito aos erros da cópia manual, né? Sujeito aos erros daquela pessoa que estava escrevendo também. E aí começou a surgir livros em várias línguas, né? Então, é como se tivesse popularizado os livros, né? Porque os livros antes disso era algo muito restrito, né? Bom, depois do surgimento da prensa e essa evolução toda que ocorreu, né, surgiu a questão do direito autoral. Então, por exemplo, antes da gente ver a definição, a gente vê isso aqui, ó, a questão do depósito legal na Biblioteca da França. Como que funcionava? A pessoa escrevia o livro e aí ela tinha que registrar na biblioteca. Então, ela tinha que fazer um depósito legal do livro original para registrar que aquele livro era dela. É uma forma de comprovar que ele, o autor, estava entregando a obra, né, na biblioteca, e que aquela obra era dele. Então, o que é o direito autoral? O direito autoral, a gente vai falar sobre direito moral especificamente, porque o direito moral é uma das vertentes do direito autoral que visa proteger as obras de autoria intelectual e artística contra usos não autorizados, distorções, adulterações, que possam prejudicar a reputação e integridade do autor. Então, o direito autoral, você pode, por exemplo, doar os direitos para alguém, só que mesmo que você doe os seus direitos da obra para alguém vender o seu livro, alguma coisa assim, nesse sentido, existe o direito moral, que é um direito pessoal do autor, que não pode alterar a obra do autor, porque esse é um direito moral, é um direito dele. Então, mesmo que a pessoa tenha um direito autoral, ela não pode modificar o que a pessoa escreveu. Então, o que aconteceu aqui com Kardec? Que o Espiritismo teve dois coveiros, Lemarie e Rostand. Lemarie porque ele trabalhava junto com Kardec, era da Sociedade Espírita Parisiense, e aí depois que o Kardec desencarnou, ele tentou tomar conta do Espiritismo e instaurar o esoterismo nele. Então, ele foi o coveiro do Espiritismo na França. E o Rostand, ele queria ser o responsável pelo Evangelho. Inclusive, Kardec fez várias cartas fazendo as críticas dos livros de Rostand, falando que não tinha nada a ver com o Espiritismo. Né? E depois ele ainda tem um manuscrito inédito de Kardec, que ele pergunta para o Espírito da Verdade, e o Espírito da Verdade responde para ele que o Rostand é um exaltado e que ele não tinha autoridade moral nenhuma para fazer evangelho, né? Então, quer dizer, a obra de Rostand era permeada de coisas, das coisas de igreja, coisas
de dogmas, rituais, então não tinha relação com a obra de libertação do Espiritismo. E aí os dois, depois que o Kardec desencarnou, os dois uniram-se para tentar colocar o Espiritismo na ótica deles. Então, o Céu e Inferno, de 1865, logo após que Kardec desencarna, eles vão lá e levam para fazer o depósito legal do livro, já adulterado, com várias alterações que o Roustan e Glemarry fizeram, colocando as ideias deles, com várias alterações, colocando... Porque o Céu e o Inferno fala sobre o estudo das penas eternas, né? O estudo do próprio do céu, do inferno, né? O que é céu, o que é inferno, então, das penas e consolações. Então, assim, ele traz a base, né, de reencarnação. Então, ali colocaram penas eternas, então colocaram um monte de coisa que não tem nada a ver com a codificação. E logo após que ele desencarna, então, o Kardec, até a terceira edição, ele foi lá e fez depósito legal na Biblioteca da França. A quarta edição foi o Glemarry e o Roustan que foram lá e fizeram depósito legal. Então, é o autor original que foi lá e fez? Não. Então, como é que você vai garantir? Então, a gente tem a garantia da comprovação física, que não foi o Kardec que foi lá e depositou, e a comprovação pelo que está escrito, que está fora do que o Espiritismo ensina, fora dos princípios. E a Gênese foi um pouco mais tarde, mas foi a mesma coisa. E as obras póstumas também, né? Foi depois ainda, e foi a mesma coisa. Tanto é que o próprio Chico dizia que Obras Póstumas era uma obra apócrifa. Ele mesmo dizia. Bom, a Gênese, então, lançaram o Glemarry e o Roustan, que foram lá e depositaram essa quinta edição em 1872. 3 anos depois que Kardec tinha desencarnado, eles foram lá e depositaram. Então, como é que você vai garantir como é que você vai garantir o comprovante que o autor foi lá? Não tem, né? Porque ele já tinha desencarnado. E o que está escrito lá também, em várias partes, que contradizem os princípios da codificação. Então existem, o pessoal da FEAL estuda muito bem, porque eles que resgataram vários manuscritos inéditos de Kardec, e esses manuscritos mostram muito disso, mostram essas questões. Num dos manuscritos fala que Kardec é Platão, num dos manuscritos fala que Kardec é João Evangelista. Então tem coisas, revelações importantes de reencarnação, e que os nossos irmãos, querendo deturpar, querendo os seus interesses próprios, não querem que essas informações sejam reveladas. Então, se forem lá e estudar o livro lá, Nem Céu, Nem Inferno, que foi justamente o pessoal da FEAL que fez o livro, colocando esses estudos, essas observações, mostrando as diferenças que tem no caso do Céu e Inferno, e tem também o livro que mostra a diferença, acho que é a Autonomia, que mostra as diferenças da Gênese também. Então, tem um estudo aprofundado sobre isso. Então, isso é para a gente entender que, como a gente sabe que Kardec é Chico, e que eles são, e que o Kardec Chico, que é um espírito, e o Espírito da Verdade, esses dois espíritos são os representantes de Jesus, são os médiuns de Jesus, eles vão tentar adulterar, igual tentaram com Jesus, igual tentaram com Kardec, e igual estão tentando com Chico Xavier. Então, agora a gente entra aqui na parte das adulterações da obra de Francisco Cândido Xavier. O método de ação é o mesmo. E o Glemarry e o Roustan estão aí tentando a mesma coisa. Então, qual que é o método? É mais difícil, porque é livro físico, já tem digital, mas aí ao longo do tempo vão lançando novas edições, eles vão alterando os termos, começa com um ponto, com uma vírgula,
com uma palavra, até que depois de 2012 já se alteraram frases inteiras, e não tem como falar que é mentira, não tem como falar que é uma calúnia, porque tá lá, é só pegar o livro após 2012, comparar com os livros originais, e se vai se encontrar ali, é fato, você vai ler, você vai ver, não tem como você falar que não existe. É porque hoje nós estamos vivendo um momento que as pessoas não querem estudar, as pessoas não querem ir lá, ler a fundo, pesquisar, todo mundo quer só pegar aquela coisa superficial, né, ler só o título, e não quer aprofundar. Então, se a pessoa for lá, participar de grupos de estudos em conjunto, ou estudar individualmente, e comparar os livros, ela vai ver. É fato. Não tem como você tirar isso. Inclusive, tem um site, você digitar lá no Google lá, Originais Chico Xavier. Tem um site lá que tem todas as obras escaneadas, primeira edição, segunda edição, originais de Chico Xavier. E aí é só comparar com essas edições de depois de 2012. Então, Chico Xavier passou por diversas pressões enquanto ele estava encarnado, as pressões, principalmente da FEB, querendo, por exemplo, que ele colocasse Rustang no Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Aí, no final, porque eles falaram assim, se você não colocar Rustang, a gente não vai publicar o livro. Então, pensando no bem da doutrina, e que era importante divulgar o livro, o que o Emmanuel fez, junto com o Humberto Campos? Ele colocou lá que o Rustang, ele seria o responsável. O seria é um verbo muito interessante, porque o seria responsável não quer dizer que ele foi responsável. Então, foi uma maneira de atender essa pressão absurda da FEB, mas, ao mesmo tempo, não prejudicar a obra. E quem vai estudar a obra, depois entender o contexto do que o Chico passou, vai entender que aquilo ali é algo que foi adicionado. Então, a verdade, ela sempre aparece. A verdade, ela não fica escondida, ela sempre é mostrada. Então, apesar do Chico ter sofrido essas pressões, ele conseguiu manter a obra intacta até o ponto de nós podermos, a gente pode estudar ela inteirinha e a gente nunca vai achar algo que seja contrário ao que Kardec ensinou. Quando as pessoas falam, isso aqui do Chico não tem Kardec, o Chico não foi fiel a Kardec, é porque aquela pessoa que estudou, que não estudou. O problema é com a pessoa que não estudou, não é com a obra. Porque, comprovadamente, ela é a continuação, é o desenvolvimento de Kardec. Kardec desenvolve, explica Jesus, e o Chico desenvolve, explica Kardec. É um desenvolvimento natural. Então, Jesus, Kardec e Chico se forma a codificação completa. Por exemplo, tentaram forçar o Chico a tirar a questão da alma gêmea, lá no livro Consolador. E aí pediram para o Emmanuel para ele retificar. Aí, se a gente for olhar, ver nos comentários no final do livro, o que o Emmanuel fez? Ele retificou uma outra parte, mas falou que não tinha nada de errado com a alma gêmea. Não retificou. Por quê? Porque não está em contradição com a parte lá do livro dos Espíritos, que fala das metades eternas. É, na verdade, um desenvolvimento disso. Que lá, no livro dos Espíritos, diz o seguinte, que não existem essas metades eternas, quer dizer, não tem como a pessoa ficar incompleta sem a outra, como se fosse uma metade da laranja, sem a outra eu não tenho identidade. Não, a gente tem nossa identidade, a gente não precisa, a gente não existe essa concepção dessas metades eternas. Mas isso não quer dizer que não exista almas gêmeas. O que isso quer dizer, alma gêmea? O Emmanuel explica lá no Consolador, que é aquela alma que vai caminhando com a gente, que tem uma afinidade muito grande com a gente, que a gente caminha junto com ela ali, até alcançar. Então, por exemplo, a gente pode passar várias vidas longe da alma gêmea. A gente está sempre pensando e buscando ela. E ela está sempre pensando e buscando a gente.
Mas a gente tem a nossa própria identidade, a gente consegue viver sem. Só que a alma gêmea nos ajuda na nossa evolução, até a gente aprender, quando alcançar a perfeição, a amar todos indistintamente. Mas aí, nesse caminho evolutivo, a alma gêmea ajuda a gente. Então a gente percebe que não tem contrariedade, não tem contradição da obra de Kardec e Chico. Na verdade, é a gente que não entende, é a gente que não aprofundou os estudos para poder entender aquilo ali. E isso é um mal nosso. Ao invés da gente tentar entender Jesus, Kardec e Chico e aplicar o que eles estão ensinando, a gente quer fazer o quê? A gente quer pegar a obra que não é nossa, a obra de Jesus, e alterar e colocar o sabor das nossas necessidades, das nossas vontades. Esse que é o problema. Aí a gente adultera. O que a gente deveria fazer é sempre buscar entender e colocar em prática a obra e não mudar ela de acordo com as nossas imperfeições. Então, a gente tem que compreender isso, que a gente precisa deixar a obra intacta e do jeito que nos foi passado, porque a obra não é nossa e é dos espíritos superiores. O Kardec e o Chico são espíritos superiores. O Kardec e o Chico, que é o mesmo espírito, é um espírito superior. E o Espírito da Verdade é um espírito superior. Então, a obra é dos espíritos, que são médiuns de Jesus. Então, a gente não pode adulterar e deturpar a obra assim. Então, para a gente, agora, caso queira aprofundar sobre o tema, estudar e entender exatamente tudo que aconteceu, os 2 links para que possam estudar. É importante a gente ler, estudar, para entender o que acontece, o que aconteceu. E a gente vê que a forma que acontece, que repete, as provas são as mesmas. Bom, continuando. Agora, por que a obra de Kardec, Chico, né, um só espírito, é perfeita? É uma questão do Livro dos Espíritos que é pouco estudada e que não se leva em consideração. Muitos intelectuais falam assim, como que Kardec, um intelectual, pode ter nascido um chucro, como eles falam assim, e nascido numa cidadezinha interior de Minas, e ser o Kardec? Não tem como. Por que não? Por que não tem como? O espírito superior, ele pode bloquear algumas faculdades ou destravar de acordo com a necessidade, com a missão que ele tem, né? O meu avô, o Jarbas de Oliveira, ele gostava de dizer o seguinte, ele gostava de dizer que por que são complementares a codificação, a missão de quando ele era Kardec e de quando foi Chico? Porque Kardec teve que priorizar a parte científica e filosófica da doutrina, sem esquecer do evangelho presente no evangelho segundo o Espiritismo. Ao passo que o Chico inverteu, ele desenvolveu a mediunidade, aplicou o evangelho de Jesus, priorizando o evangelho sem esquecer da ciência e da filosofia. E aí a pergunta do Livro dos Espíritos: poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Isso é muito importante, porque a gente acha assim, o Chico não foi um espírito, ele tinha doenças, tinha imperfeições, mas as doenças que ele tinha era dormição, era referente à missão que ele tinha. Ele não tinha necessidade de passar por nada daquilo. O que ele passou era referente à missão dele. Não é porque ele era um espírito imperfeito. Acima de Chico e do Espírito de Verdade, só Jesus. Então, falta pouco ali para eles alcançarem a perfeição, porque acima deles só Jesus. Então, essa pergunta é importante, porque ele fala assim, o espírito pode falhar? Sim, se não for um espírito superior. Quer dizer, que se for um espírito superior, não tem como falhar. Por isso que Kardec, depois Chico, ele não falhou na missão, porque é o espírito superior. Ele não tinha como falhar. Por quê? Quando Deus, no caso Jesus é o médium de Deus, quer realizar uma grande missão, no caso a missão era importantíssima, era restaurar o evangelho de Jesus, o cristianismo primitivo. Então tinha que enviar um general, né? Então eles enviaram quem? Os generais, o Espírito da Verdade, enquanto espírito, presidindo a obra, o responsável, né, pela falange, né, o Espírito da Verdade tem a sua falange, né, a falange do Espírito Santo. Então, o Espírito da Verdade preside essa falange. Essa falange
que é uma falange do Cristo. Mas é o Espírito da Verdade que preside, e presidindo ela, ele é responsável pela condução espiritual, enquanto o Kardec, o Chico, responsável pela condução material do projeto de restauração do cristianismo primitivo. Então, por isso que é irretocável, porque é obra de espírito superior. Então, a gente que tem que adequar, a gente tem que tentar aprender, seguir a obra, porque ela é perfeita, simplesmente perfeita. Então, por sermos espíritos superiores, a gente tem que procurar tirar as nossas cascas, vencer as nossas imperfeições, os nossos preconceitos, para conseguir captar, compreender a obra desses espíritos superiores, que é o Espírito da Verdade, Kardec, Chico. Então, é um esforço nosso, e a obra deles é perfeita, perfeita, e que foi codificada e que já está na sua base toda estabelecida. Ela tem como... falar assim, mas o Espiritismo, o próprio Kardec fala que o Espiritismo, ele tem o progresso do Espiritismo, né? O Espiritismo é uma doutrina que progride. Beleza, vou só fazer a última leitura aqui e a gente já finaliza. Então, por ser uma doutrina que progride, o progresso dele é em relação à ciência, né? Em relação às descobertas científicas, mas o aspecto moral e filosófico está todo codificado. E mesmo com o progresso da ciência, ele não vai ferir os princípios básicos do Espiritismo. Então, essa mensagem, bem de finalizar, do Chico, que é uma mensagem muito importante, que está lá no livro Mãos Unidas, que eu até tirei foto para recortar, para caber, do livro original, Sentimento, Ideia e Ação, número 39 do livro Mãos Unidas. Adulterar significa tisnar, viciar, mentir, e nenhuma falta dessa espécie é mais lamentável que aquela de nossa deserção diante das leis de Deus. Não podemos olvidar, por isso, que toda negação do bem começa em nosso íntimo, transformando-se logo após em ideia para exteriorizar-se em seguida no campo da ação. Desse modo, podemos atender à justa autocrítica, analisando as nossas tendências ocultas e retificando os próprios hábitos, compreendendo que os nossos sentimentos fecundam em nossos prejuízos os resultados que nos caracterizam a marcha. É assim que temos a preguiça sustentando a ignorância e a ignorância nutrindo a miséria. A malícia gerando crueldade, a crueldade formando crime. A suspeita criando a maledicência armando a calúnia. A disciplina criando o trabalho presidindo o progresso. A bondade plasmando a cooperação e a cooperação construindo a beneficência. O amor inspirando a renúncia e a renúncia garantindo a felicidade. Não te esqueça dessa forma, de que em ti mesmo se levanta o cárcere de sofrimento a que te aprisionas, ou se ergue o ninho de bênçãos em que te preparas à frente de glorioso porvir. Não basta te converter em censor de consciências alheias para que o reequilíbrio do mundo se faça vitorioso. É indispensável a nossa própria defesa, a defesa doutrinária, tudo que é importante. Nossa própria defesa contra o assalto das trevas, consoante o ensinamento da revelação divina, Espiritismo e revelação divina, que recomenda vigiarmos o coração por situar-se nele o manancial das forças de nossa vida. Que Jesus, Kardec, Chico nos abençoe e, mais uma vez, Alexandre, obrigado aí pela oportunidade e que Deus nos abençoe sempre. Beleza, Roberto, muito obrigado, meu irmão. Você estava falando aí, e eu pensando que eu sou fã do Chico, né? Eu sou fã do Emmanuel. Eu admiro demais o trabalho que esses espíritos tiveram e que vieram materializar aqui para nós. Então, quando a gente fala de Chico Xavier, quando a gente toca no nome do Chico, é uma emoção que nos toca, porque uma pessoa que teve uma infância tão difícil, embora tivesse uma madrasta iluminada, né, mas teve uma infância tão difícil, teve que trabalhar cedo, tinha as doenças do corpo físico, e mesmo com todas essas dificuldades, deixa um legado maravilhoso da sua mediunidade,
né? 460 e tantos livros, se não me engano, acho que 468. Tem vários números, né? Eu não sei ao certo quantos são, mas mais de 400 livros. Deixa isso para a gente, que cada obra é um tratado, cada obra tem ali um conjunto de ensinamentos que podem verdadeiramente nos ajudar a transformar, ser uma pessoa melhor. E então, como não admirar, como não amar, como não respeitar esse espírito querido e achar que ele possa ser, né, um espírito qualquer, um médium qualquer, né, como muitas vezes tem falado. Mas também a gente não pode deixar de desprezar que a obra do Chico Xavier também é a obra que partiu dele, que foram os exemplos. E os exemplos que ele deixou, que aí era dele mesmo, ele não estava sendo de intermediário, só isso também já é uma referência para termos uma encarnação muito melhor do que a que já tivemos, até conhecer esses exemplos do Chico. Eu lembro que em 2010, quando lançou o filme do Chico Xavier, eu não sei se aí em Uberaba foi assim, Roberto, mas eram filas e mais filas nos cinemas, as salas cheias de pessoas para assistir. E sem ser provocado, no final as pessoas davam as mãos acompanhando o Pai Nosso, que era recitado lá no final do filme. Então era uma comoção nacional. Não à toa que ele foi eleito no canal de um judeu, que é o SBT, o maior brasileiro de todos os tempos, né? Então, o Chico, por si só, é uma figura que reencarnou, que materializou entre nós, e a sua vida, só a sua vida, já é um tratado maravilhoso para nós conseguirmos progredir espiritualmente. Alexandre, você sabe que tem um ponto que o pessoal não leva em consideração, é o seguinte: na mediunidade, você tem que ter uma base, né, de conhecimento para os espíritos poderem trabalhar, né? Então, se a gente tem mais de, vamos dizer assim, 500 obras do Chico, então, para ele ter esse tanto de obra, esse tanto de conhecimento, ele tinha que ter essa base dentro dele. Senão os espíritos não conseguiriam escrever por intermédio dele, porque o médium, ele precisa ter a base, senão os espíritos não conseguem escrever. Então, isso as pessoas esquecem, isso está lá no livro dos médiuns. Então, ele tendo essa base, só foi possível por causa disso. Ele é o espírito superior, ele tem essa base dentro dele, permitiu que ele tivesse essa obra gigantesca, né? Ele tem completo, né? A sabedoria e o amor. Isso mesmo. Pessoal, eu não divulguei esses dias, queria pedir uma força para vocês, né? Se inscreva aí no nosso canal no YouTube. Isso ajuda. Quanto mais pessoas inscritas nós tivermos no canal, mais o YouTube vai ofertar o material que é produzido diariamente, né, através das lives, para outras pessoas assistirem. Então, hoje eu só vou fazer essa divulgação. Antes de você sair, você que está no Facebook aí, vai lá no nosso YouTube, se inscreve, né? Para uma maneira mais fácil de achar, eu vou colocar aqui, ó. Visite, curta e se inscreva em nosso canal e redes sociais, @FebonSamaritano, ok? Roberto, faz a prece final para nós e na sequência eu já coloco o passe para o pessoal de casa acompanhar. Obrigado, viu, meu irmão? Deus te abençoe. Eu que agradeço. Assim seja. Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo sobre o seu Evangelho, possamos cada vez mais buscar esse aprendizado, relembrando que o Espírito da Verdade nos disse: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Que não deixemos de aplicar nenhum dos dois. Possamos, então, Senhor Jesus, buscar sempre cumprir os nossos deveres, vencer a nós mesmos e trabalhar, Senhor, trabalhar, servir, buscando os ensinamentos que o Chico, o Kardec, Jesus nos passaram, possamos cada vez mais trilhar o caminho do bem.
Que o Senhor nos abençoe, nos ampare hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus, nos veremos amanhã. Fiquem agora com o nosso passe. Um grande abraço e muita paz. Graças a Deus, nos liguemos ao coração augusto do Divino Mestre. Esse é o momento do passe. Coloque um recipiente com água para ser fluidificada, para fazer uso após o passe ou para você fazer uso ao longo da semana. Mentalize a presença do Divino Mestre. Recorde a alegria daqueles dias iniciais, onde todos buscavam o Senhor, na esperança de encontrar alívio para suas dores, sejam elas de ordem física ou espiritual. Bastava chegar o fim do dia e aquelas cidadelas, aqueles vilarejos, aquelas localidades muito quentes durante o dia, tinham as pessoas escondidas, as ruas quase desertas. Mas ao primeiro sinal de que o Mestre se aproximava, brotavam pessoas de todas as partes. Eram cegos, paralíticos, leprosos, obsidiados. Eram necessitados das mais diversas especialidades. E todos tinham a esperança e a certeza de que o Divino Mestre poderia atendê-los, curá-los, trazer-lhes nova vida. E é com esse sentimento, é com essa certeza, é com essa fé que vamos também nós outros nos colocar diante do Senhor, não um Senhor severo, não um Senhor duro, mas o irmão amoroso que acolhe o irmão menor, o irmão mais sábio, o irmão mais forte, o irmão com melhores condições, que acolhe aquele com maior necessidade, porque o ama, porque ele quer bem. E é nessa condição que vamos encontrar nosso Senhor Jesus Cristo neste momento. Unindo nossas mentes e nossos corações, nos imaginemos diante de uma cachoeira de águas límpidas e cristalinas, e essas águas vão banhar nosso ser, retirando todas as energias desgastadas, retirando tudo que não nos serve, limpando o nosso ser por dentro e também limpando o nosso corpo, para que estejamos plenamente em condições de receber energias renovadas e renovadoras. Essas águas que nos banham, nos deixam limpos. Mentalizemos o sol, essa fonte de energia maravilhosa. O sol que surge todas as manhãs, nos dando a certeza de um recomeço, por mais densa e escura que tenha sido a noite anterior. Sintamos os raios solares que nos trazem o despertar, nos trazem a motivação. Imaginemos o Cristo Sol, com os braços entreabertos, a nos envolver num abraço, o abraço que fortalece, que equilibra, o abraço que cura, o abraço que nos dá a certeza de que dias melhores chegarão, bem como de que dias melhores podemos construir. Sintamos a presença do Cristo Sol em nossas vidas. Traga a presença do Senhor para o seu lar, envolvendo todo o ambiente, envolvendo seus familiares nessas vibrações de cura, de equilíbrio e de refazimento.
Mentalize também seus familiares e onde quer que estejam, possam receber as benesses do Mestre Jesus. O Cristo é vida, o Cristo é luz e precisamos de luz e precisamos de vida. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. E assim, encerramos a nossa reunião pública dessa noite. Despede-nos, Senhor, na tua paz.